Esta é a história do dia da Rádio Observador. 999 dias de guerra. A Rússia está em vantagem? If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. Em maio de 2023, numa entrevista com o público, organizada pela CNN norte-americana, um town hall, Donald Trump fugiu à pergunta: quer que a Ucrânia vença esta guerra? O então candidato, e agora futuro presidente dos Estados Unidos, promete acabar com o conflito em 24 horas. Só nunca explicou como. Estamos a chegar aos 1000 dias de guerra e Moscovo não dá sinais de cedência. Kiev continua a apelar a apoios efetivos às tropas para tentar travar o invasor russo. Fazemos, por isso, um ponto de situação sobre as diversas frentes desta guerra e tentamos perceber quem leva vantagem. Vou conversar com o jornalista José Carlos Duarte, da secção de internacional do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de segunda-feira, 18 de novembro. Bem-vindo, Zé Carlos. Olá, Ricardo. Zé, para fazermos um ponto de situação, é melhor recuar 1001 dias. Qual era, ou quais eram, os objetivos de Vladimir Putin a 23 de fevereiro de 2022, ou seja, 24 horas antes do início da guerra? Os objetivos que Vladimir Putin apresentou aos russos sempre foram dois, e ele insistiu sempre nesta ideia ao longo destes quase 1000 dias. Um deles é a desmilitarização da Ucrânia e o outro é a desnazificação. Foram sempre dois objetivos que o líder russo apresentou para justificar a invasão. Além disso, também havia aqui uma espécie de um terceiro objetivo, mas que estava relacionado com os outros dois, que seria proteger e salvaguardar as minorias pró-russas da Ucrânia, que estavam particularmente em duas regiões, o Lugansk e Donetsk. Que estas duas regiões compõem o Donbass, chamado Donbass ucraniano. Era por isso, por estes três objetivos, que Vladimir Putin decidiu começar a invasão. Mas em termos mais concretos, e não só em retórica, aquilo que Vladimir Putin queria era conquistar estas regiões perto da Rússia, Donetsk e Lugansk. Aliás, já havia uma guerra civil desde 2014, data da anexação da Crimeia, nessas regiões. E também, outro dos seus grandes objetivos, e que nunca foi escondido, era substituir a liderança em Kiev, ou seja, trocar o Volodymyr Zelensky por um líder que fosse pró-russo e tornar a Ucrânia mais ou menos como uma Bielorrússia, em que Alexander Lukashenko é muito próximo de Putin, colocar uma figura pró-Putin, pró-Rússia em Kiev. E criar, assim, também condições, ou seja, sabendo alguém próximo da Rússia em Kiev, seria mais fácil anexar e conquistar certas regiões do que propriamente com alguém que lhe fez frente, tal como Zelensky. E agora, 999 dias depois do arranque do conflito, algum desses objetivos já foi alcançado? Nenhum totalmente. Já foram feitos alguns progressos, obviamente, mas a Ucrânia não foi nem desnazificada, porque Zelensky continua à frente, segundo a ótica russa. Se Zelensky fosse nazi. Exatamente, segundo a retórica e a propaganda russa, não é? Portanto, continua à frente da Ucrânia. E desmilitarizada também não foi, porque existem regiões ainda na Ucrânia que ainda estão sob controle da Ucrânia, que a Rússia quer que façam parte da Federação Russa, e também a Ucrânia ainda não desistiu de um objetivo que a Rússia não quer que seja alcançado de maneira alguma, que é a entrada da NATO. A Ucrânia ainda quer entrar na NATO, a NATO não convida a Ucrânia para entrar na organização, mas promete que um dia o fará. Portanto, este objetivo também ainda não está completamente concretizado. E é curioso que depois das eleições norte-americanas, vários dirigentes russos vieram a escrever nas redes sociais e dizer que os objetivos da guerra ainda se mantêm os mesmos, ou seja, a desnazificação e a desmilitarização. E também temos de fazer um balanço sobre as frentes da guerra. Como é que está a guerra nas suas variadas frentes na Ucrânia?
Sim, existem variadas frentes. O objetivo que talvez Vladimir Putin tenha quase alcançado é o controle do Lugansk. Lugansk, que faz parte do Donbass, está praticamente controlado pela Rússia. A Ucrânia mantém um limitado controle, assim, cerca de 1% de Lugansk, que é muito pouco, continua a resistir à ofensiva russa. Em Donetsk a situação é diferente e não é tão fácil para a Rússia. Existem vários pontos na linha da frente em que há combates intensos, por exemplo, Siversk, Jassivyar, Toretsk, Kuravkov, ou seja, existem aqui uma série de localidades que a Rússia está a tentar conquistar, mas que não está a ser propriamente fácil. Ainda que algumas situações, por exemplo, em Kuravkov, em Pokrovsk, a Rússia esteja muito perto de conquistar estas localidades, a Ucrânia está também aqui a fazer um jogo de esgotar as forças russas para que depois não vão para outros pontos da linha da frente. Portanto, esta é a frente no Donbass. Em Kharkiv, a Rússia também tem tentado fazer alguns avanços. Kharkiv, que é no norte de Lugansk, que é a província mais no nordeste da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. A Rússia também tem tentado fazer alguns avanços, mas sem grande sucesso. E no sul há outras duas províncias que a Rússia incorporou nos referendos realizados em setembro de 2022, nos referendos que obviamente que foram acusados de serem uma fraude. Há duas regiões que também há combates, que é Zaporizhia e Kherson, mas os combates aqui não são tão intensos como em Donetsk. Em Donetsk é realmente o ponto mais quente da guerra, nas suas variadas frentes. Portanto, Donetsk é realmente aqui o ponto em que a Rússia está a tentar avançar e conquistar o grande objetivo de ter o Donbass sob o seu domínio. E, entretanto, a Ucrânia invadiu o território russo, está em Kursk. Isso abriu também caminho à entrada de um novo ator nesta guerra, a Coreia do Norte. Sim, a Ucrânia surpreendeu o mundo, ninguém estava a contar que eles fossem invadir, fazer uma incursão em Kursk, que é perto da fronteira com a Ucrânia, mas o que é facto é que ainda se mantém lá, passados estes meses todos, apesar de já ter resultado algumas perdas, mas a Ucrânia ainda tem militares ucranianos, ainda controla parte de Kursk. E é neste sentido que eu acho que entra aqui a Coreia do Norte. A Rússia está dividida em muitas frentes, a Rússia tem que conquistar e tem que expulsar as tropas ucranianas. Isto é uma grande humilhação para a Rússia, foi uma humilhação para Putin e, portanto, eles têm que expulsar os ucranianos de Kursk e aí é que podem entrar os norte-coreanos. Entrando aqui mais homens, mais força, acaba por ser mais fácil expulsar os ucranianos, que também não têm assim tantos militares disponíveis. Mobilização é um problema na Ucrânia e com mais homens em Kursk será mais difícil manter o controle da região. E sabemos quantos militares norte-coreanos é que estão nesta altura na Rússia a ajudar? Neste momento as estimativas serão cerca de 10 mil. 10 mil. Mas poderão ser mais nos próximos meses e podem chegar até a milhares. Não há propriamente aqui uma estimativa, não há nenhum dado concreto, mas serão cerca de 10 mil, sim. Já regressamos à conversa com o jornalista José Carlos Duarte, da secção de Internacional do Observador. A chegar aos 1000 dias, a Rússia estará em vantagem? Estamos de regresso à conversa com José Carlos Duarte, jornalista da secção de Internacional do Observador. José Carlos, partindo desse reforço norte-coreano, a Rússia, do ponto de vista militar, está hoje mais depauperada ou, pelo contrário, aproveitou este tempo, estes meses de quase impasse para se reforçar? A Rússia está a reforçar-se. A Rússia está realmente a juntar mais homens para o esforço de guerra. Espera-se que após a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas vá até intensificar a ofensiva. E isto tem um motivo muito claro. Donald Trump já deixou no ar que quer terminar a guerra em 24 horas e nesse sentido, quanto mais territórios a Rússia conquistar até às negociações, mais poder terá nelas. E portanto é muito importante agora que a Rússia consiga expulsar
os ucranianos de Kursk, ter ganhos no Donbass, para depois chegar com uma posição reforçada a eventuais negociações. E também a Rússia tem esse objetivo. Há a questão das negociações e eu acho que também isso fica demonstrado também pela chegada de norte-coreanos ao terreno. Portanto, é aqui uma forma de ter mais força e obrigar a Ucrânia quase a ser humilhada no terreno. Mas e do lado ucraniano, o envio de material militar não está a corresponder às expectativas de Kiev. Vamos sempre ouvindo Zelensky a pedir mais e melhores armas. Os F-16 ainda não descolaram, não é? Praticamente, não estarão ainda a ser treinados os pilotos ucranianos. Ora, olhando para tudo isto não augura nada de bom para o lado ucraniano. Não augura. A Ucrânia tem-se realmente queixado de falta de apoio militar dos aliados ocidentais, ainda que, por exemplo, também convém realçar, Joe Biden tenha dito que o calendário de entrega de armamento norte-americano, mesmo apesar da vitória dos republicanos, se vai manter. E ainda esta quinta-feira, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado um pacote de 4 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia. Mas o que é facto é que o Ocidente ainda continua a ajudar, talvez seja insuficiente, e aqui a questão, como já referiste, de o Ocidente não permitir que a Ucrânia ataque alvos a longa distância em território russo, faz realmente a diferença. O argumento da Ucrânia é que, atacando, por exemplo, bases militares dentro da Rússia, isso acabará por ajudar a Ucrânia no terreno e acabará por ser mais fácil para o país derrotar os russos. E ainda temos de somar a isso aquilo que podemos classificar de imprevisibilidade da nova administração Trump face à guerra. Sabemos que Trump e Putin se admiram mutuamente, pelo menos não esconda isso. Também sabemos que temos uma Europa, eu diria, titubeante, com a Alemanha muito preocupada, muito instável do ponto de vista político. A França também não está melhor. O Reino Unido também está meio que enfraquecido e é a lidar também com questões políticas. Portanto, além das promessas de apoio e desses pacotes a que já aludiste, a Europa e os Estados Unidos estão efetivamente a fazer alguma coisa para, e acho que o ponto aqui é este, evitar uma vitória da Rússia nesta guerra? Eu acho que estão a tentar. Há aqui uma tentativa, mas que a conjuntura alterou-se desde dia 5 de novembro, alterou-se. A Europa sozinha poderá não ser capaz de evitar uma derrota da Ucrânia, uma vitória da Rússia, porque os Estados Unidos são realmente um grande apoio da Ucrânia, um grande apoio do Ocidente para o esforço de guerra ucraniano, e se Donald Trump retirar e cortar todo o apoio norte-americano à Ucrânia, será realmente mais difícil que isso aconteça. Mas eu acho que também neste momento, e como já referiste, o cenário não é muito animador na Europa. Eu vou tocar, por exemplo, na Alemanha, que há eleições marcadas para fevereiro de 2025. A situação realmente é complexa, porque o chanceler alemão, Olaf Scholz, já disse no Parlamento e já fez questão de reforçar que vai adotar uma abordagem pragmática, ou seja, a Alemanha vai continuar a apoiar a Ucrânia, só que vai estar sempre aqui a não fechar completamente a porta a negociações com a Rússia. Aliás, esta sexta-feira houve a primeira conversa em 2 anos entre Olaf Scholz e Vladimir Putin. E, portanto, Olaf Scholz tenta explorar aqui uma via de não desagradar completamente ao Kremlin, agradando ao mesmo tempo à Ucrânia. E isso acaba por talvez não seja muito benéfico para a Ucrânia. Volodymyr Zelensky já veio criticar a chamada, precisamente por dar a ideia de que já não é só Trump que poderá ceder a Putin, também Olaf Scholz, e a Alemanha poderá já dar aqui alguns sinais de estar a quebrar essa ideia da vitória da Ucrânia. E a ideia da vitória da Ucrânia seria não só que as tropas russas fora da Ucrânia, como também o retorno de todos os territórios ocupados pela Rússia desde 2014, ou seja, o Donbass e a Crimeia. E, portanto, esse cenário é realmente difícil de se concretizar. Em termos militares, nem a Rússia está a conseguir fazê-lo, ou seja, apesar de estar na frente neste momento, é muito difícil conquistar Donbass todo. A Rússia está a ter dificuldades, apesar de todo o poderio face à Ucrânia, mas o conceito de vitória ucraniana também é ambicioso. O retorno de todas
os territórios é realmente um cenário bastante difícil de se concretizar e, na perspectiva de muitos líderes europeus, era que a Ucrânia tivesse vantagem no campo de batalha e essa vantagem fosse tão forte e fosse tão substancial que a Rússia teria de ceder, e cedendo no campo diplomático e deixando a Ucrânia ficar com os territórios que lhe pertenciam desde 1991, data em que a União Soviética caiu, e que também lhe daria certas garantias de segurança. Neste momento, a vitória da Ucrânia é um cenário que não parece muito provável, mas que nestes moldes não parece assim tão provável, mas que poderá, mas que os líderes europeus, alguns ainda continuam a acreditar, mas que começa já a haver aqui algum realismo. E precisamente, Zé Carlos, se Trump empurrar a Ucrânia para a paz, como ouvíamos no arranque deste episódio, ele diz que em 24 horas resolve isto tudo, só nunca explicou como, mas se Trump avançar, empurrar a Ucrânia para a paz com a cedência de território, isso poderá ser a solução mais fácil, a melhor solução? Eu pergunto isto porque isto não é também dar um cheque em branco a Putin, que já em diversas ocasiões demonstrou que tem um sonho imperial, ou pelo menos algum saudosismo em relação à grande potência soviética e a sua esfera de influência em países satélite? Sim, eu acho que seria realmente aqui um cheque em branco a Putin, seria o concretizar dos seus objetivos, ainda que talvez não tenha conseguido tirar Zelensky do poder, conseguiu recuperar territórios e incorporá-los na Federação Russa. E eu acho que sim, que pode abrir aqui também um novo caminho ao expansionismo russo. Há vários locais em que a Rússia deseja expandir a sua influência. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Geórgia, onde ainda existem ali 2 territórios que estão numa situação indefinida, a Moldávia. Portanto, há aqui regiões em que a Rússia poderá tentar e sentir-se incentivada, depois daquilo que aconteceu na Ucrânia, a agir. E não é só a Rússia, acho que também convém referir que isto pode abrir uma nova fase a grandes potências e deixá-las mais à vontade e mais confortáveis, exatamente, na ideia de invadir um território que não lhes pertence. Estou-me a lembrar, por exemplo, da China, e da China poder eventualmente, se a Rússia vence na Ucrânia, avançar para Taiwan, um objetivo que a China não esconde, e pode ser aberta aqui realmente uma caixa de Pandora de políticas expansionistas que não só digam respeito apenas à Rússia. Zé Carlos, 1000 dias depois, estamos com 999 dias desta guerra, a Rússia está em vantagem ou não? Eu acho que neste momento sim. Houve momentos do conflito em que não, em que a Ucrânia esteve por cima, e a Ucrânia conseguiu surpreender bastante. Tivemos uma surpresa há pouco tempo em Kursk, mas a Rússia está mais forte no campo de batalha. Mas também o que é facto é que são 1000 dias, a Ucrânia é um país mais pequeno, a Ucrânia é um país que não tem tanta população quanto a Rússia, e que mesmo apoiada pelo Ocidente é uma tarefa muito complicada conseguir responder a uma linha da frente bastante extensa, portanto que vai desde Kharkiv a Kherson. É realmente uma tarefa bastante difícil, mas também é certo que a Ucrânia não vai baixar os braços, já prometeu que não vai desistir e que diplomaticamente vai fazer tudo para que o cenário não seja o mais negro para o país, e vão tentar pelo menos diria que salvar a face à Rússia. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, Ricardo. José Carlos Duarte é jornalista da secção de internacional do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é de Nuno Serra Fernandes, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.